Atlântida. 1h05 desta tarde de quarta-feira, estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, para toda a rede Atlântida, para todo mundo pela internet, atlântida.com.br. Chegamos com Coca-Cola, leve uma vida equilibrada, use sua energia positiva. Nova Skin, o cervejão do planeta. Panvel, você sempre bem. Cup Noodles, o macarrão em copo da Nissin. Cup Noodles, tamo junto aqui no Pretinho de hoje com Maurício Amaral, beleza, Maurício Amaral? Beleza, meu beijo e meu abraço pra Santa Maria, né? Fala, Porã. E aí, meu velho, tudo certo? Aí, Marcos Piangers? Muito bom estar de volta aqui ao vivo. E Luciano Lopes, o nosso querido Potter. Estamos aí, boa tarde. Mr. P segue em férias, provavelmente esteja nos ouvindo, porque estamos afastados da nossa audiência por 2 dias, né, segunda e terça, sem falar de sábado e domingo, enfim, já estamos há quase uma semana longe da nossa audiência, falando com ela ao vivo, e o Mr. P que está em férias deve estar nos ouvindo. Mas eu queria começar o programa de hoje, cara, esse 30 de janeiro, dia da saudade, falando que saudade era o significado de solidão em latim, e não tem tradução para nenhuma outra língua, a não ser a língua portuguesa. É uma palavra conhecida somente na língua portuguesa. Saudade é uma das palavras mais utilizadas nas poesias de amor, nas músicas românticas da língua portuguesa. Saudade significa a memória de algo que aconteceu e que dificilmente voltará a acontecer da forma como foi na oportunidade. E o que aconteceu na madrugada de domingo dificilmente voltará a acontecer na forma como foi na oportunidade. Porque agora a corja, e o significado para corja é gente desprezível. Agora essa gente desprezível que ocupa cargos públicos importantes e que compram votos e vendem alvarás, está mobilizada na tentativa de reparar o irreparável. Talvez em incêndios, em boates, não morra mais ninguém no Brasil. Mas o descaso e a leviandade da corja vai continuar nos matando. Vai continuar nos matando nas estradas precárias, vai continuar nos matando nos hospitais precários, na segurança precária, na base precária da educação. Estamos entregues, amigos, rendidos. Estamos abandonados pela corja. Começamos assim o Pretinho Básico desta quarta-feira, 30 de janeiro de 2013, dia da saudade, dia do portuário e também dia das histórias em quadrinhos. No dia de hoje nós vamos dar voz a todos os e-mails que a gente vem recebendo desde a madrugada de domingo, desde segunda, enfim, ontem, que não estivemos ao vivo com a nossa audiência, e você se sinta à vontade para participar com a gente, dar a sua opinião, o seu desabafo, o seu bota fora, pelo Twitter e pelo e-mail do Pretinho, que é pretinhobásico@atlantida.com.br. E é incrível a gente voltar no dia da saudade, né? É incrível a gente voltar no dia da saudade, mas foi o dia que deu pra gente voltar, né, juntando todos os caquinhos aí. É uma coisa que nos aplaca, né, cara? É uma força superior que não permite que a gente brinque, que a gente dê risada espontaneamente, que a gente né, fale de coisas agradáveis, que é a base do programa, enquanto a gente sabe que neste momento, em Santa Maria, aqui em Santa Maria, onde estamos, com o nosso coração, nossa mente, tem gente sofrendo para sempre. Para sempre. É verdade. Dores que jamais vão acabar. Isso é uma tragédia nacional. Não, sem dúvida. É uma tragédia mundial. Sem dúvida. Tem cariocas entre os mortos, tem catarinenses, tem... Sem dúvida. Por Santa Maria ser uma cidade universitária e na sua maioria quem morreu é universitário. Militar, né? Exatamente. Então tem gente de várias cidades do Rio Grande do Sul, de várias cidades do Brasil. É uma tragédia. Eu acho que o editorial do programa, eu acho que foi muito feliz no editorial, Fetter, porque é uma tragédia brasileira, assim como tantas outras, que elas não estão tão na nossa cara, assim como essa ficou estampada nesse final de semana, né? Que é a do descaso, de autoridades, que é do descaso de poder público, que é da falta de manutenção de muitas casas, de muitos tipos de negócio, né? Que envolvem grandes plateias, né? Então acho que realmente é um episódio que fica marcado
na nossa alma, na trajetória do gaúcho e do brasileiro, né? E que com certeza não vai ser esquecido. E é uma dor que realmente essas famílias vai ter muita dificuldade, essas famílias, de superar essa dor. E aquela parte foi que talvez não morra mais gente em incêndio em casa noturna, porque agora vão ser fiscalizadas. Agora vão atacar isso, tipo, já fecharam casa em Santa Cruz. Por 6 meses, vão fechar casa em Porto Alegre, em Goiás, no Pará. 2014 está tudo igual. Mas logo vai ter um outro tipo de tragédia que vai matar gente e o motivo vai ser a negligência. Que o Brasil é o país da negligência, né, cara? As pessoas olham assim, tá beleza, não tem extintor aqui, mas não vai acontecer nada, vamos fazer. Vamos botar 3 mil pessoas aqui dentro. Não tem saída de emergência. Mas ninguém vai precisar. Ninguém nunca precisou. Isso é negligência. As encostas de Angra estão perfeitamente seguras hoje. A Blumenau está perfeitamente seguro para ninguém morrer com enchente. Não. Enfim, passado o impacto da tragédia, as pessoas elas vão vivendo nesse país. O país é meio assim. O país cara que dá discurso, ele é chato, né? Já viu o cara querer botar extintor aqui, vamos lá que o show tem que começar. Mas isso a gente vai achando um monte de palavra, né? Mas negligência é uma que é obviamente aceitável. Mas tem uma coisa maior, assim, o ganancioso, né? A ganância. O ser humano é ganancioso em qualquer lugar do mundo. Na Suécia, na Dinamarca, no Brasil, nos Estados Unidos. Mas só que ele é menos ganancioso. Só que a lei segura a ganância. A lei, ela é feita para parar a ganância. A ganância é uma coisa a ser punida, né? A ganância fez essa tragédia em Santa Maria. Era uma casa que cabiam 700 pessoas. Tinha o dobro da lotação. O dobro da lotação. Né? Atingidos pela tragédia, esse número pode chegar, já que tem cada vez aumenta o número de feridos, a 400 pessoas. Você tinha 1.500 lá, sabe? 1.100 saíram de lá com vida. Se tivesse 700, cara, as pessoas sairiam de lá. Mesmo com uma porta, que é um absurdo. E, bom, isso o noticiário policial e qualquer tipo de noticiário, principalmente aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, estão falando à vontade, não é a gente os mais preparados para falar isso, porque isso vai se desenrolando, né? Mas a capa de 0 hora é muito triste, porque começou a fazer uma coisa que é inacreditável que aconteça 3 dias depois. Que é o jogo do empurra, né? Não pode isso acontecer, não pode. Até porque ninguém vai pegar e bater no peito e falar assim, a cagada foi minha, né? Não, e até porque, na verdade, todo mundo tem um pouco de culpa, né? É um jogo de empurra. Nós temos, nós temos balado do Pretinho de não exigir saída de emergência, extintor e condições. Em cada uma das baladas do Pretinho, é culpa nossa também. Óbvio que sim, mas tem uma coisa, nós vivemos, especialmente nós aqui que estamos nesta mesa, vivemos neste mercado, nesse meio do entretenimento há muito tempo, fazendo festas, porque quem não sabe, cara, o comunicador de rádio, ele tá alocado ali naquela faixa salarial da comunicação que no país, especialmente onde vivemos, no Sul, não é exatamente igual a de São Paulo, Rio de Janeiro, onde os caras são muito bem remunerados. Aqui não há assim, como os caras ganham bem. Não, nós temos que buscar o complemento para sustentar nossa família fazendo festas. E geralmente essas festas no interior, em alçapões, como esta Kiss, que matou esse monte de gente. Nós, por sorte, não vivemos uma situação dessa. Mas poderíamos ter vivido. E, acho que a gente sabe que é tudo assim. Todas as casas, ou a maioria, me perdoem aqueles que neste momento estão nos ouvindo e têm a sua casa regularizada, com alvará liberado e não comprado junto à prefeitura. Me perdoem esses aí. Mas a maioria das casas é assim, cara. É aquela arquitetura foguete. A gente tem que abrir a casa amanhã de noite, vamos resolver tudo. É assim que funciona, cara. Não precisa nem pedir desculpa, cara. Tá nos destaques aí. Em Joinville, os caras fizeram uma fiscalização de 8 casas noturnas, apenas uma não precisava fazer nada. Aí, cara, e essa é a realidade que tu projeta para todo o resto. A gente não vai muito longe, a gente vai aqui na Cidade Baixa, em Porto Alegre, onde a Prefeitura de Porto Alegre fez uma ação recentemente para regularizar algumas casas noturnas e foi extremamente criticada. Foi gente pra rua para pedir a reabertura das casas e enfim. Sim, aí os caretas da Prefeitura foram exatamente arrumar a vida de todo mundo e aí os descoladinhos. Quando, na verdade, se acontece alguma coisa parecida numa João Alfredo da vida ali, pega fogo em todas as casas noturnas, porque é uma do lado da outra. Exatamente. Né? E aí as pessoas vêm a criticar uma medida preventiva,
que essa prefeitura fez, né? Não querendo engrandecer o trabalho da prefeitura, mas sim... A gente só faz alguma coisa depois que rouba a nossa casa. A gente nunca se prevê, né? Eu acho que o Pianjas foi muito feliz quando ele falou sobre Blumenau, sobre a encosta de Angra dos Reis, porque realmente esse aqui é o país do esquecimento, é o país em que a gente esquece de quem nos roubou no mês passado, a gente vota de novo em quem está fazendo falcatrua e a gente vive nesse ciclo vicioso de esquecimento onde os bobos somos nós, né? Então é realmente no meio disso tudo, algumas iniciativas muito legais, cara, inspiradoras e assim lindas de ver. Um beijo pra Gabriela Ludwig, que eu conheci num curso da Perestroika e que no meio dessa tragédia largou tudo aqui em Porto Alegre, pegou o carango dela, foi pra Santa Maria, fez um projeto de crowdfunding, que é aquele vaquinha.com.br, pedindo doações, ou seja, a forma mais fácil de doar é dinheiro. O cara vai lá e dá R$10, R$100, R$1.000, não importa. Qualquer pessoa podia contribuir e ela pegava essa grana, comprava o que estava precisando na hora. Então precisava de medicamento, paracetamol, luva, saco preto, ajudava famílias a enterrar, pessoas que não tinham condições de enterrar seus familiares, ligava para a funerária, tentava fazer pacotes, e com esse dinheiro que todo mundo, no Brasil todo, talvez no mundo, contribuiu, ela estava lá fazendo isso e depois prestando contas no Facebook. E aí no meio disso, várias pessoas doando bastante dinheiro, adiantando dinheiro, porque a vaquinha libera o dinheiro depois de uma semana, então ela já precisava estar gastando dinheiro dela para fazer isso, pessoas adiantando dinheiro para ela fazer isso. Assim, um desprendimento, é inspirador, é lindo de ver, cara, que a gente consegue ainda usar as redes sociais e a internet para coisas legais numa época em que a maioria das coisas das redes sociais também, são muito tristes. É uma pena, só para não perder, é uma pena que gente assim como a tua amiga, com essa pessoa que tu conheceu, não esteja ocupando cargos públicos. Né? Porque quem está ocupando o cargo público, na sua imensa maioria, não tem esse sentimento. Não tem esse sentimento de ajudar o próximo, de ajudar a coletividade, se ajudar, resolver a sua vida, cara. Infelizmente essa é a sensação. Eu citei uma pessoa, mas assim, mandar um abraço gigantesco aí para todas as pessoas que se esforçaram, tiveram essa iniciativa de ajudar de alguma forma, seja comprando e enviando, seja dando dinheiro. Conseguiram sair do casulo, da dor e do sofrimento, botar a cabeça pra fora e fazer alguma coisa. Tem um terapeuta hoje em Santa Maria, que saiu de Porto Alegre também, caravanas que foram lá pra cuidar dessas famílias. É um troço assim, comovente, cara, como a humanidade ainda se ajuda. Principalmente os profissionais de saúde, né? É verdade. Tem psicólogos, tem médicos, tem fisioterapeutas, um monte de gente que largou do seu trabalho e foi pra lá porque sabe que precisava. É verdade. Os enfermeiros entenderam, né? Pô, tem 200 pessoas precisando de atendimento. Santa Maria não tem uma equipe preparada. Aí foram lá... E também tem toda a rede hoteleira também de Porto Alegre, que também está recepcionando pessoas, né, que estão internadas em Porto Alegre e também alguns restaurantes que estão dando um apoio, assim, que é interessante da gente falar, né? Olha aqui, ó. E eu como representante do Politicamente Incorreto aqui no programa, eu queria pedir licença. Você ouvinte que está esperando piada nessa quarta-feira, infelizmente não vai rolar. A gente trocar uma ideia. Não é porque a gente não queira fazer, é porque a gente não consegue. Não consegue. 2 dias fora do ar por causa disso, né? E um ouvinte que eu acho que captou isso aí, o Renato Celso Schmidt Júnior. Pretinhos, vocês são mascarados, têm 2 caras. Demonstram uma coisa no programa, mas são bem diferentes na realidade. Eu já desconfiava disso. E os infelizes acontecimentos do último final de semana acabaram mostrando que por trás de todo aquele sarcasmo, acidez, grosseria, indiferença, entre outras coisas que adoramos o programa, na verdade, não passam de puro fingimento. Vocês são verdadeiros seres humanos, sensíveis, atenciosos, preocupados com o próximo e com o sofrimento alheio. O ato de não apresentar o programa por 2 dias, por não haver clima, demonstra bem isso. E eu, um simples ouvinte do programa, há vários anos só tenho uma coisa a dizer. Parabéns, vocês são simplesmente o exemplo de qualquer tipo de mídia deveria seguir. Força para o recomeço amanhã. Deve ter sido enviado ontem, né? Abraços, Renato Celso Schmidt Júnior. E um abraço para a RBS também, porque foi uma atitude
assim, indescritível, grandiosa, ter passado o planeta Atlântida para uma outra data. Sabe que uma vez eu assisti um documentário chamado Corporation, que é, enfim, se você pegasse qualquer empresa e traçasse um perfil, e se essa empresa fosse uma pessoa, a maioria das empresas seriam psicopatas, porque se preocupam só com lucro, com número, não liga para as pessoas, para o sentimento das pessoas. As pessoas, as empresas, se fossem pessoas, seriam patologicamente descritas como psicopatas. Sim. E a RBS teve uma atitude mais humana do que provavelmente a gente teria. Começa a fazer sentido aquele verso da nossa música, né? Que visa o lucro, mas isso não é o mais importante. Porque eu não esperava por isso, assim. Por falar nisso. Eu esperava por uma nota, um respeito, sem dúvida, uma ajuda, sem dúvida nenhuma. Agora, o tamanho do trabalho que é adiar um projeto como o Planeta Atlântida, as bandas, os fornecedores de alimento, os fornecedores de estrutura, palco, os ingressos, as pessoas que já compraram, as pessoas que reclamam, a comunicação disso tudo, cara, o tamanho do trabalho disso. Parabéns ao cara que decidiu. Posso te ajudar colocando algumas situações assim, por fazer parte do grupo de gestão do Planeta Atlântida, eu tenho acesso a algumas informações. Eu tinha preparado aqui também um editorialzinho sobre o Planeta para falar no segundo bloco e tal, mas já que tu tocou no assunto, quero te dizer o seguinte, cara, é importante salientar o esforço da direção do Planeta em manter todas, ou quase todas, a imensa maioria das atrações, artistas que se sensibilizaram com a situação e cancelaram suas férias. Tinha artista com passagem e hospedagem no exterior já agendado há meses com sua família e que cancelou as férias para poder honrar com o Planeta Atlântida, com o Rio Grande do Sul, o seu compromisso de tocar para nossa galera aqui, para nossa gente. Então, eu não vou citar agora nomes, porque ainda se corre atrás de algumas atrações que não puderam cancelar suas férias em família e tal. Mas assim, a imensa maioria das atrações anunciadas originalmente está sendo mantida. A imensa maioria está sendo mantida. E é importante falar também da decisão que é absolutamente respeitosa, tomada pelo Grupo RBS, implica num custo financeiro absurdo. Sim. Estão gastando 2 planetas. Ei. Gastou-se um planeta, estava pronto o Parque Planeta, está pronto o Parque Planeta. Sim. Lá. Palco, banheiro químico, e muitos destes materiais que já estão lá no planeta serão retirados agora do planeta para atender. São empresas que prestam serviço, banheiro químico, carrinho do cachorro-quente, o caminhão de brita, os todos. É incrível. Tudo isso vai pro Carnaval, que é na semana que vem. E depois volta pro Parque Planeta. E tem que pagar de novo. E tem que pagar de novo. A RBS foi mais humana do que muito humano. Do que muita gente. Meu Deus do céu. Incrível, cara. Mesmo. Agora, e muitas pessoas vieram falar pra mim que isso meio que aplacou a dor e o trauma. Algumas pessoas estavam mal no domingo, na segunda, e ao saber que o Planeta estava adiado, se sentiu abraçado pela RBS. Do tipo, tamo junto. Não vamos fazer uma festa enquanto tá todo mundo. Tu imagina hoje, a gente ia estar hoje aqui no ar tendo que falar do planeta, das atrações. O detalhe, foi no domingo, né, que a gente sabe. Final da tarde, Final da tarde, domingo, que a gente já sabia que o planeta não aconteceria mais. Ou seja, não teve reuniões para botar na ponta da caneta quanto que isso custaria. Não. O sentimento de, naquele momento, suspender o planeta, era isso que estava escrito. O sentimento humano, o verbo suspender. Ele foi muito maior. Tipo assim, a gente não vai fazer essa festa agora. Sim. Porque não tem clima pra fazer essa festa. E tem data. Uma pessoa pegou o telefone e ligou, cancela o planeta. E foi assim que foi feito. Quando que vai ser, meu? 15 e 16, no fim de semana pós-carnaval. Muitas pessoas também já estão se reprogramando, né, porque viriam embora na quarta ou na quinta-feira e tal. Então vão ficar até o sábado, ou até o domingo, para curtir o Planeta Atlântida, que vai ter, obviamente, uma vibe absolutamente diferente de todos os planetas que a gente já participou. E vai ser linda essa vibe. Vai ser lindo, vai ser difícil só agora de imaginar o que pode acontecer, já me embarga a voz, eu já fico pensando, cara, porque certamente, sem medo de errar, muitas
daquelas pessoas que não estão mais conosco por causa da tragédia estariam lá no planeta. Com certeza. E é um estado de comoção que ele perdura, né? Ele vai ficar por muito tempo. Muito tempo. E esse é o primeiro grande evento que vem após isso. E com certeza familiares, amigos, pessoas conhecidas que estavam se programando para ir juntas lá, né? E vão de alguma maneira homenagear essas pessoas. Todo mundo se toca, né? Obviamente todo mundo está muito tocado, assim, mas o que aconteceu com a gente, assim, da Atlântida, e todas as Atlântidas, né? É que a gente tem uma cara, o nosso público, né? Existe o Pretinho, ele consegue quebrar um pouco isso, assim, de as criancinhas e os velhinhos os ouvirem. Mas tem uma maioria que vem falar com a gente, que tira foto, que vem conversar. Aquela galera, né? Exatamente. Exatamente aquela galera. Então, dos 20 aos 30. Quem a gente vê, entendeu? Que a gente vai numa balada, a quem a gente está olhando ali, sabe? Quem para a gente num shopping, quem para a gente na rua, quem manda e-mail, quem manda Twitter, quem manda Facebook. Quem se aproxima da gente de uma maneira... É aquela faixa... É quem ficou ali dentro daquela boate, entendeu? E isso pra gente foi... Dói pra todo mundo, dói pro André Machado falar na Gaúcha, como ele estava de manhã, pra gente dói pra todo agressivo, mundo. Porque a gente vive diariamente. A gente trabalha diretamente com esse público. Exatamente, a gente não. O nosso principal papel aqui na Atlântida não é o papel de informação nua e crua. A gente vive numa linha entretenimento, exatamente. Né, então, e as pessoas estavam lá se entretendo, né? Se divertindo. E é para quem a gente olhava, cara. Chegou 2 e-mails para mim de 2 pessoas diferentes, de amigos de vítimas, com as fotos das vítimas comigo. Antes. Sabe? Tipo assim, cara, era teu fã, não sei o quê. A gente quer muito que o Pretinho... umas pessoas não entenderam porque a gente não falou, tinha pessoas que achavam, assim, que a nossa voz aqui seria uma voz nós não tínhamos condições. A acarinhar, assim, sabe? Cara, mas eu vou dizer um negócio, cara. Eu senti uma falta brutal, assim, de fazer os programas de segunda e terça, menos pela audiência e mais por mim. Certo. Porque tá aqui falando é uma terapia, cara. É. E aí, ontem à noite, eu me peguei conversando com pessoas que eu conheço, mas não conheço tão bem quanto vocês, conversando com amigos que são amigos mais novos do que vocês, sobre coisas que eu teria conversado com vocês na segunda-feira, 13h, e teria já limpado isso, conversado e colocado pra fora como uma terapia, entendeu? Então, não ter feito Pretinho fez com que a minha segunda e a minha terça-feira fosse muito pior, cara. Sabe que ontem muito mais complicado, eu guardasse muito mais opinião e repercussão. Eu tava com esse sentimento ontem. Também. Ontem de tarde comecei a me sentir um ruim, assim, no meio do peito, assim, um vazio, uma coisa ruim, assim, uma coisa que era justamente se precisar botar pra fora e falar, né? Porque a gente veio desde domingo ouvindo e vendo coisas. Continua, né, e aquele clima, aquela tensão, aquela tristeza, né? Que vai tomando conta de ti, por mais que tu pense assim, não, agora eu não vou mais olhar na televisão, eu não quero mais saber, já tá doendo demais. Na tua cabeça, daí. Mas e aí, daqui a pouco tu tá parado, tu não tá vendo, tu não tá ouvindo, mas tu tá com aquele vazio, né? Cara. Né? Sensação de estranheza, né? Exatamente isso que o Potter falou da audiência, dessa audiência próxima, né? Que a gente vê em tudo quanto é lugar, que a gente vai fazer evento, né? Essa audiência que a gente perdeu, justamente essa proximidade com essa audiência e a proximidade também com a nossa situação de vida profissional, né? Que é ir a esses ambientes frequentemente. Então isso nos faz refletir de uma maneira absurda, cara, assim, e pensar no que pode ser feito para melhorar essa situação, né? No que esse evento traumático, essa tragédia vai trazer lá na frente para que isso não aconteça mais, porque isso que está todo mundo falando hoje e é o que se pensa e que realmente se tenha firmeza nessas atitudes que vão ser tomadas por autoridades, por legisladores, porque dizem que a lei ela é muito maleável, né? Então quem mais cuida disso é uma lei municipal, né? As sociedades exatamente. Deveria ter uma lei geral para tudo isso. Agora há pouquinho tempo estava vendo o Josmar Leite, que é um jornalista colega nosso, falando que o Corpo de Bombeiros pela primeira vez disse que pode sim ter uma responsabilidade para a liberação da casa, né? Porque o dia de ontem foi terrível, né? A gente teve, nesses últimos dias, os principais responsáveis entre isso tudo, que são os governos e mais a Boate. A Boate escreveu um comunicado através dos seus advogados, citando a palavra fatalidade. Cara, fatalidade é um meteoro cair em cima da Kiss. Sabe? É um tsunami invadir Santa Maria. Isso é uma fatalidade. Eles alegam fatalidade. Não tem nada de fatalidade. O teto era do material proibido e mais inflamável. Né? A porta era menor.
Né? A consumação é um erro que não está na lei, mas que todo mundo sabe que é um problema. Sabe? Então não tem nada de fatalidade. Sim, as 1.700 pessoas não foi fatalidade. A dor é só ligar a televisão. Agora estava vendo, tinha um menino, 2 irmãos. Um morreu no dia, o outro saiu da casa, veio para Porto Alegre, não aguentou, morreu, voltou para Santa Maria. Aí a mãe enterra o segundo filho em 3 dias. E aí essas histórias vão se multiplicar, porque as coisas começam a pessoalizar. Exatamente. Teve não sei quanto tempo na Argentina o mesmo caso, né? 193 pessoas. O dono da boate foi condenado a 20 anos. Os fiscais da prefeitura pegaram no mínimo de 4 a 5 anos. O prefeito foi condenado. O prefeito caiu. Não, mas teve alguém que pegou 10 anos também. Enfim. Mas tinha uma faixa hoje, Maurício, foram punidas. Tinha uma faixa hoje num protesto que rolou em Santa Maria. Aliás, tem mais uma aqui organizando aqui, tá? Uma outra homenagem, assim. Uma faixa hoje escrita assim, ó. Argentina 1. Brasil 0. Sim, porque a Argentina puniu os caras, entendeu? A Argentina fez de uma tragédia um sinônimo de mudança completa, né? Sim. Olha assim, ó, se o Brasil, nesse quesito, não assumir essa bronca e mudar... Vamos fechar nisso. Eu vou não acreditar que vai acontecer. Deixa eu só é lembrar. Tão grandioso tudo isso, sabe? Porque eu acho que é o seguinte, a gente tem muita culpa nisso também, cara. A gente não pode parar de falar. A gente não pode... Cara, para de encher o saco disso. Sim, mas daqui a 6 meses... Mas vira mala aqui, né? Enche o saco. Não vai virar mais mala. Não vai mais virar mala. 200 pessoas morreram no Boeing da TAM. Quem foi punido até hoje, cara? 150 pessoas morreram no Boeing da Gol. Quem foi punido até hoje? Quantas tragédias já aconteceram? Quem foi punido? Pessoas morreram quando caiu o arquibancado de São Januário. Quem foi punido por verdade. isso? E essa é a 3ª maior tragédia em boate no mundo, né? A 3ª maior do mundo. Cara, são uma série de tragédias que pessoas foram responsáveis. Né? Quem foi punido nesse país, cara? 28 minutos para as 2, o Pretinho Básico vai fazer o show do intervalo, mas eu só queria deixar para vocês aqui a capa da 0 Hora de hoje. Onde a manchete central ali, a frase é jogo de empurra, e tem ali, ó, bombeiros dizem que, pasmem, população deveria ter cuidado com o lugar que frequenta. Cara, joga no cidadão. Quem tem que ter cuidado com o lugar que a população frequenta é o poder público. É o poder público, é o corpo de bombeiros e a prefeitura. A prefeitura de Santa Maria diz que fez sua parte em relação ao funcionamento da casa. Não fez a parte, sabe por quê? Porque a casa estava com o alvará vencido desde agosto do ano passado. Se tivesse feito a parte, a casa estava fechada, a prefeitura. Não, só se a prefeitura falou que fez a sua parte, então prende a prefeitura. Prende a prefeitura. Prende a prefeitura. O primeiro grande responsável é a prefeitura. Então, na real, nesse jogo de empurra, todo mundo aí tem sua parte de culpa, né? A prefeitura, os bombeiros, o dono da casa, o músico que ateou fogo. Então é o jeito de quem vai administrar esse processo aí, dá um jeito de punir todo mundo e apurar as responsabilidades. Apurar as responsabilidades, porque não adianta o jogo de empurra a prefeitura dizer que fez a sua parte e lavar as mãos. Porque todos têm participação e parcela de culpa nesse caso e devem ser punidos. Essa não que é a vai verdade. Punir, cara. Não vai Tem punir. O Nilson Vargas escreveu aqui. O músico que morreu, ele vai ser o culpado. O Nilson Vargas escreveu na 0 Hora, que é santamariense, inclusive, o Nilson, a 3ª lista. Estamos esperando pela 3ª lista. A primeira lista dos mortos, a 2ª lista dos feridos e a 3ª lista dos punidos. É isso aí, parabéns. Nós estamos esperando pela 3ª lista. E nós não vamos descansar enquanto não aparecer essa 3ª lista. Não vai descansar. Não, nós não vamos. Cético, nós vamos fazer aparecer a 3ª lista. Cara, o Boeing da Air France talvez tenha punido porque partiu da justiça francesa. Se a gente ficar esperando a ação da justiça brasileira, nós vamos ficar esperando. A pessoa mais importante do Brasil foi para Santa Maria e mal conseguiu falar, que é a presidente da República. A Dilma está tendo uma atitude no governo dela de intolerância com que o mínimo possível de proximidade que tem alguma coisa com corrupção. Ela demitiu quase todo o ministério dela, já renovou isso. Não estou falando que não existe corrupção, que vai existir e vai se descobrir. Agora, a maior de todas as autoridades brasileiras abraçou mães dentro do ginásio macabro. Ok, cara, ela fez muito bem nisso, mas... Fez o que tinha que ter feito, cara. Não estou falando isso, óbvio que ela fez, é mais que obrigação dela. Agora estou falando o seguinte... O Obama faria a mesma coisa. Não, todos os presidentes fariam a mesma coisa. Eu estou falando o seguinte, ela sentiu o cheiro, ela olhou, ela tateou a tragédia e ela pode cobrar. Então a presidente Dilma, eu estou falando que é um sentimento meu, não é o que vai acontecer. Eu acho que isso vai acabar pela primeira vez de uma forma diferente no Brasil. Tomara. Eu
Eu tô sendo um cara positivo agora. Tomara, e a gente tem que ser otimista, porque é impossível que uma tragédia como essa não faça as coisas mudarem. Mas mais importante que punir alguém é mudar, né? Mudar. A gente conseguir viver num país que respeita as leis. É importante mudar, mas tem que punir. Tem que punir para não acontecer de novo. Não, e vale Desculpa te interromper, mas é isso aí. E Fetter, vem de ti, cara. Eu sou dono de uma boate, cara. Eu não quero que aconteça a tragédia lá, cara. Então não bota o dobro da capacidade. Exatamente. Cara, não permite o dobro da capacidade. Desde pequeno tu aprende, cara, que tu não deve fazer as coisas de novo porque foi punido. Exatamente. Tu é criança, tu comeu um doce depois, antes do almoço, tua mãe falou isso, não pode comer, tá punido. Não vai comer. E tu nunca mais comeu. Tem coisas importantes que deverão ser ditas ainda durante o processo sobre a noite de Santa Maria. A noite de Santa Maria é cartel. E essas coisas vão aparecer. E aí, para se manter um cartel, o pool é muito grande. O número de envolvidos para tipo, vou abrir uma casa em Santa Maria. Ah, não, pera aí um pouquinho, vamos ver como é que vai ser essa casa nova aí. Aí a prefeitura vai lá e não vai dar para abrir uma casa nova. Por quê? Sabe que há 2 meses aqui, vocês vão lembrar disso aí. Ou eu não lembro se foi no microfone ou fora do microfone, que eu falei para você sobre o DCE de Santa Maria. Que eu estudei em Santa Maria 1 ano, né? Eu morei em Santa Maria 1 ano. O DCE de Santa Maria é em cima da casa do prédio, da casa dos estudantes, assim, e ele é um porão. Tu baixa uma escadinha, e aí eu entrava lá e ficava pensando, cara, se der uma merda aqui, como é que vai ser? Sabe? E há pouco tempo eles fecharam, né? Tem 2 notícias sobre o fechamento. Uma das notícias, segurança, teve protesto contra isso. E a outra notícia é que foi uma pressão de cartel. Sem mais para o momento, voltamos em seguida. Atlântida! Atlântida. Voltamos com o Pretinho Básico pela Atlântida, 18 minutos para as 2. Coca-Cola, leve uma vida equilibrada, use sua energia positiva. Nova Skin, o cervejão do planeta. Panvel, você sempre bem. Cup Noodles, o macarrão em copo da Nissin. Cup Noodles, tamo junto. Sobre Planeta Atlântida, vamos repetir, dias 15 e 16 de fevereiro, as novas datas para a realização do Planeta Atlântida no Rio Grande do Sul 2013. No site planetaatlantida.com.br você tem todas as informações que precisa para saber, eu não vou mais no planeta, quero meu dinheiro de volta, o que eu faço? Tá lá todas as informações que você precisa. Se você quer ir no planeta, segue comprando o seu ingresso tranquilamente em todos os pontos de venda e também pela internet, repetindo, sem a taxa de conveniência. Sobre planeta ainda, cara, eu ontem ou anteontem, pensando alto assim, o que a gente pode fazer, né, cara? Porque, tem pessoas que esperam o ano inteiro pra chegar a fevereiro e ir no Planeta Atlântida, cara. Enfim, entendeu que tem que ter o evento e tudo mais. Já tinha 50 mil ingressos vendidos pro Planeta Atlântida. E eu penso, o que a gente pode fazer, cara, pra não passar em branco esse momento no planeta, né, cara? Tem sugestões? Tem. E aí eu lancei uma ali, pensando alto com os meus parceiros de Twitter, assim. Cara, se nós pintássemos a cara, velho, sabe? Como índios, como guerreiros, como protesto contra todo tipo de maracutaia, todo tipo de coisa errada que a gente enfrenta diariamente no país. Exatamente, dois riscos embaixo de um olho, 2 riscos debaixo de outro olho, aí cada um com a sua cor lá, enfim. Eu fiquei pensando, cara, eu tive uma resposta muito interessante, uma adesão completa, assim, por parte da galera que vai ao planeta. Então, sei lá, a gente pode começar a aquecer essa manifestação, né? A Letícia Claro manda pra gente, tá? O Pretinho Básico tem um pedido a fazer ao público. Vamos usar branco no planeta, assim como na passeata que fizeram em Santa Maria em memória às vítimas. Podemos usar também a faixa preta no braço, como muitos estão falando nas redes sociais. Os clubes brasileiros estão fazendo isso no futebol, né? Vamos prestar a nossa homenagem às vítimas dessa tragédia, esse fato tão lamentável que tanto nos abalou. Mostrar às famílias que ficaram que todos nós, de alguma forma, estamos ali, orando e desejando que eles tenham pelo menos um pouquinho de paz em seus corações. Como o Fetter postou no Twitter que será prestada uma homenagem, nós, o público, também podemos. Quem não se comoveu com tudo isso? Poderia ter sido qualquer um de nós. Tenho 23 anos e tenho a consciência de que poderia ser os meus pais chorando e sofrendo. Por isso nos comovemos tanto com a dor deles. Poderia ter sido o filho ou a filha de qualquer pessoa que está ouvindo agora. Vamos demonstrar que o sentimento de ser gaúcho não é só cantar, eu sou gaúcho, no planeta. É mostrar que estamos unidos nesse momento tão triste
do nosso povo e pedir que Deus conforte essas famílias. Obrigada. Atenciosamente, Letícia Claro. Muito bem. Tem mais um e-mail aqui do Rodrigo Rodrigues. Uma homenagem aos jovens de Santa Maria. Ponto de partida, o Arco do Parque da Redenção em Porto Alegre. Domingo, hoje, domingo, dia 3. Domingo, dia 3, às 4 da tarde, domingo, dia 3, partida do Arco do Parque da Redenção. O objetivo do evento, direcionar energias e pensamentos positivos para as vítimas e familiares dos jovens. A roupa é camiseta branca. O que levar? Balões bem coloridos em caixa alta, está escrito aqui, de preferência presos a cordões. Já temos aproximadamente 4.000 pessoas confirmadas. Por favor, divulguem o Rodrigo Rodrigues. Dia 3, agora domingo, 4 da tarde, no Arco da Redenção, essa homenagem, rapaziada de branco com balões coloridos. Missas e caminhadas também estão previstas em diversas cidades para prestar homenagem às vítimas do incêndio. E hoje em Uruguaiana, uma caminhada tem início às 8 da noite e se encerra na Catedral com uma missa. Na sexta-feira, em Pelotas, vai ser realizada uma caminhada em solidariedade e também pedido de justiça. A saída do cortejo está marcada para as 19 horas em frente à Catedral São Francisco de Paula. No sábado, o arcebispo de Santa Maria, o Dom Hélio Hubert, confirmou uma cerimônia religiosa para homenagear os 7 dias de morte das vítimas em Santa Maria. Vai ser no sábado, às 8 da noite, na Catedral Diocesana. Na segunda-feira, será organizado um culto ecumênico na Universidade Federal de Santa Maria e a cerimônia deve ser às 9 da manhã de segunda, no prédio da reitoria, quando as aulas vão ser retomadas. Sabe que começam a surgir os relatos, né, de quem estava próximo a essa tragédia, né? Antes de ler um relato aqui, a gente não vai fazer o bola nas costas, mas hoje tem jogo do Grêmio na Libertadores porque a LDU se negou a trocar a data do jogo. O Grêmio tinha uma proposta de fazer o jogo no dia 7 de fevereiro e a LDU não se comoveu com a situação, com o acontecimento, com a tragédia gaúcha e o jogo não pôde ser adiado. Porque ela tinha compromisso de jogo nessa data, foi isso que a LDU falou. Tem uma campanha que eu não sei se o Grêmio vai aderir, que é Grêmio joga de preto, né? Hoje o Grêmio joga com camisa preta, uniforme preto. O Inter joga hoje também pelo Gauchão, o time principal do Dunga, às 5 da tarde, né? No estádio do Cerâmica. E os jogadores vão entrar com faixas. Lá tem uma parte da música do Inter, Nunca Me Esquecerei, que é uma das canções que a torcida canta no estádio. E os jogadores vão entrar com essa faixa e tudo mais, que eu acho que acho que é muito importante isso. Esse Nunca Me Esquecerei vale tudo, né? Uhum. Vale pela dor, que vai ser eterna, principalmente para quem é próximo de alguma vítima. E vale para a justiça, né? A gente não pode esquecer para que se mude alguma coisa e para que sejam punidos que do Inter foi publicado. Estou falando porque do Inter falou que vai ser feito, mas eu tenho certeza que o Grêmio hoje à noite também na Arena vai fazer. E os treinadores de Grêmio, Inter, Dunga e Luxemburgo se manifestaram, acho que de forma muito correta sobre essa tragédia que aconteceu no final de semana, no domingo à noite, numa entrevista ao Teledomingo, ao lance final. Os dois se manifestaram. Eu achei, inclusive, a manifestação do Dunga grandiosa, assim, falando mais ou menos sobre tudo isso que a gente disse aqui, né, sobre os jovens envolvidos, sobre as atitudes que têm que ser tomadas, enfim, né. Mas antes de tu dar esse relato aí, posso eu dar o meu? Vai. Baseado nessa frase, eu nunca me esquecerei. Eu moro no Bonfim, cara, e no domingo os helicópteros da FAB que vinham de Santa Maria desciam no Ramiro Soto. E da minha casa eu consigo ver a Redenção e o Ramiro Soto. E, cara, eu infelizmente presenciei uma das cenas mais sei lá, cara, terríveis, assim, que era a hora em que as macas saíam do helicóptero e entravam na ambulância. Então, pô, eu tive essa infeliz oportunidade de ver muito de perto aquilo ali, entende, cara? É um cenário que tu vê em guerras, né? Guerra, cara, sabe? Feridos descendo de helicóptero. O hospital assim, não tem um heliponto também, né? Um abraço também, aí pro governo, prefeitura, presidente. E aí ontem eu passei pela frente do pronto-socorro. Pousar um helicóptero no meio do parque, mano. No meio do parque, domingo, uma poeira. Pousa no jogo de areia, no futebol de areia, pousa um avião ali. Parece que estamos na Zâmbia. E eu passei ontem na frente, mais um exemplo de que estamos na Zâmbia. Eu passei na frente do pronto-socorro caminhando, porque precisava ir num cartório ali na frente. E cara, o pronto-socorro ainda que o atendimento lá dentro seja elogioso, né? Digno de elogios, referência, exemplar.
O prédio do pronto-socorro tá abandonado, cara. Nomes, cara. É um troço que não tem cabimento, cara. Tá em reforma, mas tá em reforma depois de quanto tempo tá em reforma, cara? Eu entrei lá uma vez. Sai pior. É triste, é muito triste, cara. Tem um depoimento aqui de um rapaz que trabalha num estacionamento que fica na mesma rua da Boate Kiss, a uns 30 metros para baixo. Lá pelas 3 da madrugada ele ouviu gritos vindo da rua. Rapidamente me desloquei em direção à rua para constatar o que se passava. E de imediato já vi uma multidão saindo da boate aos gritos de fogo e socorro. Entre elas, 3 rapazes e uma garota vieram a mim pedindo ajuda. Estavam com machucados leves, mas muito sujos devido à fumaça. Fiz o que pude até a chegada das ambulâncias. Dei água, tentei acalmá-los, enfim. Infelizmente não pude salvá-las. Logo após, com a chegada da Brigada Militar e dos paramédicos, fui instruído por eles a tentar conversar com as pessoas feridas que estavam aos montes nas calçadas, pois estavam sendo atendidas ali mesmo, pois não havia ambulância para todas. Fui fazendo o possível para assim manter os feridos acordados, mas infelizmente acabei presenciando a morte de 21 pessoas que ali estavam. A partir desse momento recebi novas instruções da brigada. Ajudei a deslocar os corpos para o interior do estacionamento para assim evitar mais pânico e mais desespero de amigos e familiares que ali chegavam. Então começamos eu e soldados militares a carregar os corpos para dentro do estacionamento, onde ali permaneceram até o amanhecer para sua retirada. Entre todos os momentos passei em quase 5 horas de ajuda. O mais marcante para mim foi o final, pois além de deslocar as pessoas, ter que ouvir os seus celulares tocando incansavelmente foi muito triste. Isso daí... Deixo aqui a minha história e também minha indignação. Pois, para mim, foram um conjunto de responsabilidades que acabaram com mais de 240 vidas inocentes. Espero que a justiça seja feita, os culpados punidos, pois agora, para as famílias, só lhe restam a dor e o sofrimento. Obrigado, Ricardo Lemos, de Santa Maria. E a gente sente mais porque foi muito perto, né? A gente não sentiu tanto quando foi lá no Japão, na China, nem em Buenos Aires a gente já balançou um pouco. Agora aqui do lado a gente sente bastante e isso é meio traumático. A nossa colega Johnny tem uma prima que estava na Kiss. E na noite? Na noite. O pai dela tirou ela lá de dentro. Ligou pro pai e falou: pai, tá pegando fogo. Ele é da Brigada Militar, o pai dessa menina. Desligou o telefone e desmaiou, porque aquela fumaça em 3 minutos você desmaia. Extremamente tóxico aquilo. O pai chegou 5 minutos depois e entrou na boate, pegou a filha, que é um pouco grande, gordinha. Uma amiga estava tentando tirar ela, não conseguia. Entrou, passou por cima de um monte de corpo, tirou a filha, salvou outra amiga dela também, passando por cima de um monte de corpo e salvou a filha. A filha foi para o hospital. Liberaram do hospital porque estavam tratando, enfim, estavam tratando as pessoas assim, esperando mais sérias, esperando as pessoas mais sérias ficarem internadas, e quem aparentava tá bem, liberaram, ela passou mal, voltou pro hospital, liberaram de novo, ela passou mal de novo e voltou pro hospital de novo. Então, enfim, são histórias muito próximas. Sabe, né? que fica meio traumático. Há relatos de médicos, né, que dizem que o certo que teria que ter sido feito com essas pessoas que sobreviveram é que cada uma passasse 24 horas no oxigênio. Mas como não tem condições disso acontecer, né, algumas pessoas foram liberadas e tiveram que voltar. Né, e algumas voltaram e não saíram do hospital. Né? E isso o número vai aumentar, né? Infelizmente o número vai aumentar porque aumentou o número de feridos e muitos feridos estão em caso gravíssimo, né? Os médicos confiam muito na juventude, né? Na regeneração que está precisando, com a ajuda das máquinas, né? Com a ajuda da ciência, de os pulmões voltarem ao normal. Tem uma explicação toda médica que obviamente eu não tenho a mínima ideia, quer dizer, tem uma mínima ideia, mas não tem como passar aqui, e eles confiam nessa juventude de regeneração do corpo para que o pulmão volte a funcionar, porque essas partículas inflamáveis entraram nas pessoas e se ligaram ao pulmão e atrapalham esse processo todo, né, de respiração. Aí daqui a pouco dá um respiro, literalmente, piora. Então, é exatamente o que o Spora falou, né? Mas, infelizmente, o número vai aumentar. A Argentina e o Uruguai estão doando pele para as vítimas. O Uruguai encaminhou 2.400 centímetros cúbicos de pele humana e 7.328 centímetros cúbicos de membrana amniótica. Que é a principal. A Argentina enviou 10.000 centímetros cúbicos de pele e 20.000 centímetros cúbicos de membrana.
Há 65 vítimas do incêndio internadas em hospitais de Santa Maria e outros 53 pacientes atendidos na rede hospitalar de Porto Alegre. Não é possível determinar quantos pacientes serão beneficiados, pois a necessidade depende da extensão das queimaduras. A gente agradece também as doações de sangue, né, que foram incríveis. Muita gente lotou aí os hemocentros. Bateram a meta, né? E é importante continuar doando. Quem não conseguiu doar ainda, doe mais no final da semana, sexta-feira, na outra semana ainda vai precisar. Maneiro, né? Bastante gente indo e, enfim, acho que foi o primeiro pensamento de todo mundo doar sangue, muita gente doou. É importante a gente salientar também, cara, essa gente coitada, né? Porque é uma gente coitada. Quem faz isso é um coitado, é um pobre infeliz, não tem nada na vida, não tem motivo de alegria, que compartilhou via redes sociais as fotos das vítimas amontoadas e já sem vida. Enfim, cara, quem fez isso não tem coração. Foi a primeira grande tragédia, Feta, que a gente acompanhou de perto com as redes sociais, né? Mas há que se ter um limite, cara. Sabe? É difícil, né? Não é difícil. Mas olha só. Não, o difícil. O limite é o bom senso. Tu só vê isso e tu segue o cara. Se tu é amigo desse cara. Então, se o cara fez isso, é bem simples. Você vai ali em cima e diz assim, parar de seguir. Ou deixar de ser amigo. Cara, mas isso aí é uma questão. A primeira não apareceu nenhuma foto dessa. A questão original. Cara, eu tenho Twitter e Instagram, cara. Não tem nem Facebook, cara. Mas eu fiquei sabendo, isso gerou revolta nas pessoas. É multiplicador, entendeu? Sei lá. É que assim, antes o mundo era assim, acontecia uma tragédia, pessoas que estudaram, tiveram uma capacidade para isso, foram para uma área chamada comunicação. E aí elas comunicavam pra gente, mostravam pra gente. Isso passa por um editor, passa pelos filtros de quem estudou, e muitos que estudaram não são preparados. Hoje não tem. E assim vai. Hoje, o primeiro veículo de comunicação informal que estava acontecendo lá foram as redes sociais. Uma menina que morreu, a Michele, escreveu no Facebook dela, né? Naquela correria de 2, 3 minutos ali, aquela correria macabra, escreveu incêndio na Kiss, em Caixa Alto Kiss, aliás, né? Socorro. Aí a gente começou a ficar sabendo assim, depois chega o rádio com a agilidade que ele tem, né? De começar a informar. E assim vai. Hoje não há mais nenhum crivo. O crivo é o próprio ser humano. Então a gente tem que achar uma maneira, como o Marcos falou, tipo assim... Tu mesmo editar esse conteúdo. Pegou e colocou, por exemplo, eu tive acesso assim a vários textos preconceituosos e tudo mais. Eu nem reclamei da pessoa, que se eu reclamo, o Fetter me lê, porque me segue, e vai ver o que aquele cara escreveu. Então tu tem que recebe, mata. Eu recebi isso aí também. Compartilhem esses babacas, esses imbecis. Mas aí se tu compartilha, tu vai estar dando voz pra esse tipo de imbecil, né? Então não compartilha. Não sabe, não segue. O cara compartilha. Esse compartilhamento negativo, às vezes não é real, às vezes é uma montagem, às vezes é uma frase, às vezes você está compartilhando um troço que é falso, que é tirado de contexto, entendeu? Que é um troço que ele falou de outra tragédia, aí você está compartilhando aquilo. Tudo que é negativo não vale a pena. Na minha timeline, graças a Deus, mano, na minha timeline só gente legal pedindo para doar sangue. Mandar um abraço, inclusive, pro Rafinha Bastos, que é tido como inimigo público número 1, que me mandou mensagem para doar sangue junto comigo. Ele me convidou para doar sangue junto com ele. Tá aqui em Porto Alegre ele, e enfim, não anunciou nada, não falou, vou doar sangue e tal, só falou, Piers, vamos doar sangue amanhã, meio-dia e tal. Então é um troço assim que às vezes as pessoas não falam o bem, né? Neguinho só compartilha o mal, só fala o mal. Na minha timeline só sangue bom. Um beijão pra Gabriela Ludwig, um beijão pra rapaziada Perestroika, um beijo pro Pedro Esmanioto, que lá de Santa Maria informou um monte de coisas legais. E enfim, é a corrente do alto astral, né? E seguindo nessa corrente do bem, assim, tem um e-mail aqui do Bruno Nunes que diz o seguinte: caros amigos do Pretinho, eu tenho um pedido a fazer a vocês e gostaria que fosse atendido, não como colega de RBS e fã que sou de vocês, e sim como ser humano. Hoje nós do Pagode do Divino estaremos realizando na Praça Parício Silva Rilo, em frente à Arena do Grêmio, um pagode solidário. Estaremos arrecadando todo tipo de doação para as mais de 100 famílias que perderam tudo, também no incêndio da Vila Liberdade, que ocorreu no mesmo domingo, né? Ali próximo à Arena do Grêmio, né? Os moradores precisam de tudo, de roupas, alimentos não perecíveis, materiais de higiene e limpeza, móveis,
materiais escolares, tudo. Essas pessoas perderam tudo, enfim, tudo que uma família necessita para viver. Sabemos que não há clima para muitas festividades diante da tragédia ocorrida em Santa Maria no último domingo, porém tivemos muitas famílias afetadas. Como sei que o Pretinho Básico será ouvido por muitos gremistas que irão ao estádio, peço que encarecidamente seja divulgada essa ação do pessoal do Pagode do Divino. Desde já agradecemos a colaboração dos senhores, um bom dia, ótimo trabalho. O endereço é da praça, o nome da praça é Aparício Silva Rilo, na rua Monsenhor Arthur Vickert, sem número. A rua fica em frente a uma das rampas de acesso aos portões da Arena do Grêmio. Quem mandou foi o Bruno Nunes. Bom, são 14h, está na hora de encerrar esse Pretinho Básico. Nós vamos voltar logo mais às 18h. E eu quero deixar aqui mais um momento de reflexão para a nossa audiência, especialmente a audiência de Porto Alegre, sobre casas noturnas, sobre estes alçapões, muitas vezes, onde a gente se mete na tentativa de se divertir e espairecer um pouco dos problemas da vida. Mas ontem à noite, no programa TV Com 20 Horas, o prefeito José Fortunati disse que existem 6 grandes casas noturnas em Porto Alegre, funcionando com liminar da justiça e oferecendo risco de segurança aos frequentadores. Aí o nosso colega Léo Sabala perguntou para o prefeito: e aí, prefeito, quais são as casas? E o prefeito disse que, para não causar pânico, ele não ia citar o nome das casas. Todas as casas. Ou seja, a prefeitura é conivente, né, cara? Causou pânico. Não, sim, ele causou pânico. Olha só, cara, tem 6 casas perigosas. Quais são, prefeito? Não vou dizer. Ou seja, toda que eu posso entrar pode ser uma. Né? E claro, parabéns a você, casa, que luta na justiça para ganhar dinheiro, exatamente, né? E para não causar a humanidade nos humanos que sustentam vocês. Para não atender às necessidades. Né? Parabéns, você que está brigando na justiça para não fazer a coisa errada. Fazer uma coisa errada. Tem que respeitar, né, cara? Tem que respeitar. Tem que respeitar. É dever do prefeito ir hoje de tarde e falar o nome dessas 6 casas. É dever dele falar isso. Absurdo isso, cara. É um absurdo. É tudo um absurdo. Na boa, cara. Eu não posso entrar na justiça. E assim nós vamos. Porque eu não tenho dinheiro para botar uma coisa que não é inflamável no teto. Né? Para não espalhar o triplo de extintor. Para colocar 6 portas de saída. Os caras entram na justiça e o deputado que é culpado do mensalão, que está ocupando o lugar lá, aprova. E aqui, ó, o dono de casa não é deputado, não é político, que é só neles que a gente sabe bater. Ele é um ser humano igualzinho a gente. E ele está lutando na justiça para a casa dele abrir cheia de defeito. Sabe que as prefeituras alegam que muitas vezes essas casas noturnas, elas abrem como restaurantes e depois elas viram danceterias, né? Elas têm alvará para funcionar como restaurante e aí daqui a pouco, vamos fazer uma pecinha aqui com um loungezinho pra galera dançar. E aí vai, né? Tudo isso vai aumentando e aí não há fiscalização e aí a casa que era um restaurante virou um restaurante, danceteria, bordel. Isso aí. Né? Isso aí. E assim por diante. Nós acompanhamos o nascimento total e o crescimento de várias casas noturnas em Porto Alegre, frequentamos várias casas noturnas e a gente sabe qual é a situação. A gente sabe qual é a situação, cara. Obviamente que a gente bota todo mundo no mesmo saco, né? Cada problema todo mundo no mesmo saco, infelizmente. Pode ter a sua exceção e tudo mais. E tem, mas é a minoria. A gente sabe que é a minoria, seja em Porto Alegre ou em todo o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina que nos ouve. A gente sabe muito bem porque a gente frequenta esses lugares, a gente vai trabalhar nesses lugares. Vamos subir a hashtag Fala Prefeito? E a gente sabe muito bem que a minoria das casas noturnas estão preparadas para esse tipo de evento. Vou pedir para o prefeito, então, na internet, a partir de agora, nossos colegas, nossos amigos, nossos parceiros, a gente tem que forçar o prefeito a falar o nome das casas que estão na justiça lutando para abrir suas casas com situação irregular. O prefeito nos deve isso. O querido prefeito Fortunati que nos escuta nos deve isso para sua população, para quem votou nele. E bem lembrado, para quem votou também, né? E para quem não votou também. Para quem votou e quem não votou, mas ele teve uma votação recorde na última eleição para prefeito em Porto Alegre, então acho que é o mínimo que o prefeito Fortunati pode fazer. Fala, prefeito, o nome das casas. Voltaremos logo mais às 18h. Obrigado, boa tarde.